Esse é o Melhor que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Olá pessoal, tudo certinho? Esse é o Melhor que a Encomenda, o webcast do Melhor Envio. Pois é, estreia aqui do nosso webcast. Sejam muito bem-vindos todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Por aqui nós vamos conversar sobre marketing, logística e tudo mais que envolve o mundo do e-commerce. Você já sabe, né? Isso a gente faz aqui nas nossas redes sociais do Melhor Envio, no nosso blog, no nosso canal no YouTube e mais um canal aqui de conhecimento, trazendo informação para todos vocês. Do meu lado sempre vão estar grandes nomes da área do e-commerce. É verdade, e você, é claro, é nosso convidado para conferir conteúdo tanto em áudio nas principais plataformas de podcast, quanto em vídeo no nosso canal no YouTube. E nesse episódio a gente vai falar sobre os desafios para o e-commerce em 2022. Pois é, o ano está começando, a gente vai falar então sobre esse assunto. O que será que tem de novo aí? Qual o desafio que a gente vai ter para o e-commerce em 2022? Em 2021, o que desafiou você, lojista? Pois é, a gente vai tratar hoje aqui no nosso webcast. E para falar com a gente, pessoas que dominam bastante o assunto, a gente vai receber hoje a Gabriela Bettini, que ela é gerente de suporte operacional e logística aqui do Melhor Envio, o Sol. Porque a logística passou por um período onde todo mundo via como uma consequência. E agora as pessoas entenderam que, na verdade, é essencial, né? Também vamos receber o Samuel Gonçalves, ele que é diretor de relacionamento do E-Commerce Brasil. Quando você coloca tudo isso, né, ali em cima da mesa, muito provavelmente as pessoas vão comprar mais pelo e-commerce. Então acho que isso é natural, né? E cada vez mais a gente vai ver. E claro, eu conto aqui com a sua companhia na estreia do nosso webcast. Pessoal, início de ano, né, como a gente faz na nossa casa, é tempo de avaliar o que passou e projetar o que vem pela frente, né? Como a gente faz na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, nos nossos estudos, a gente sempre vê o que deu certo e vê o que avalia, né, faz o balanço e leva para a vida, leva para o próximo ano o que há de melhor, né? E no e-commerce não é diferente. Então, por conta disso, nesse primeiro episódio a gente vai fazer um balanço, né, de como foi 2021 e para isso, como eu já apresentei então os nossos convidados, bem-vinda Gabriela, bem-vindo Samuel. Vou começar então o primeiro questionamento, pessoal, direcionando para o Samuel. Samuel, em geral, né, como a gente pode avaliar o ano de 2021 para o e-commerce, né? A gente sabe que 2020, por conta da pandemia, aí foi tudo muito louco, né? A gente teve o boom das lojas virtuais, teve um crescimento atípico no comércio eletrônico, muita gente migrou do offline para o online, né? 2021 ele manteve esse ritmo de crescimento ou o cenário deu uma estabilizada, sendo que o cenário, né, de um ano para o outro, 2020 para 2021 também mudou um pouco. Como é que tu avalia? Bem-vindo. Obrigado, Rafa, pela gentileza aí, o convite. Sempre um prazer estar junto com o time da Melhor Envio, né? Muita coisa bacana, viu, aconteceu ao longo de 2021. A gente ainda não tem os números fechados, né? Mas a gente sabe que as coisas deram uma baita consolidada. O que eu posso te contar já de antemão é que primeiro semestre do ano de 2021, a gente teve um crescimento bem importante do e-commerce, principalmente porque no primeiro semestre a gente tem uma retração, né? Segundo semestre a gente tem datas muito especiais para o e-commerce, especialmente a Black Friday, né? Que a gente sabe que foi boa, mas primeiro semestre a gente bateu a marca de 53 bilhões, né? Com uma expectativa de que o segundo semestre seja ainda mais legal, então em breve a gente vai ter números ainda mais interessantes sobre isso. A onda de crescimento do número de novos consumidores, esse também é uma coisa interessante para a gente trazer aqui, porque continuou crescendo esse número, né? Então ao longo de 2021
além dessa consolidação do faturamento, do volume de pedidos, a gente teve também um novo crescimento do número de consumidores, tá certo, que fizeram a sua primeira compra no e-commerce. Acho que somados a essas duas coisas, a gente tem uma terceira que é bem interessante, que é categorias de produtos que também despontaram. Então, acho que dá para trazer um enfoque, aí, um destaque interessante para supermercados, alimentos e bebidas, né, que tiveram um crescimento bem acentuado ao longo desse ano. Já tinham crescido em 2020 e 2021 seguiram crescendo, o que mostra uma mudança interessante no comportamento de compra dos consumidores. Os consumidores que estavam habituados a comprar no supermercado aí, né, uma vez por semana no supermercado, por conta da pandemia, preferiram não ir, e mesmo agora que a gente está todo mundo vacinado, que as coisas têm uma tendência de melhoria, a galera gostou das boas experiências de comprar supermercado, alimentos e bebidas e insistiu nisso ao longo de 2021. Então, acho que eu consegui contar aí pelo menos 3 frentes que eu considero que são relevantes para os resultados que a gente vem colhendo em 2021. E eu acho também, né, Samuel, que teve também essa função da economia do Brasil, né, que também em 2021 teve essa retração aí, e também e o que tu pontuou, eu observo assim também, que as coisas de supermercado, bebidas, alimentos, a gente teve esse costume, né, lá no início de 2020, por conta de tudo isso, né, desse cenário que a gente viveu, e ficou tudo muito prático, né, porque as próprias empresas, elas se adaptaram, né, marketplaces que antes ali eram bastante tímidos para vender esse tipo de produtos, né, se adaptaram muito e também começaram a vender esse tipo de produto e nessa área, não é? É isso mesmo. Acho que essa é uma mudança interessante, porque se antes a gente observava, né, nesses meus mais de 20 anos de e-commerce, aí, a gente sempre falava que o consumidor, em média, comprava 4, 6 vezes por ano no e-commerce, né? Quando você insere supermercado, alimentos e bebida, esse jogo muda, né? As pessoas passam a comprar 10, 20 vezes ao ano no e-commerce porque aprenderam e gostaram, as experiências têm sido boas. Então, acho que tem um fator de mudança interessante que, no meu ponto de vista, vai se acentuar ainda mais ao longo de 2022. É verdade. E essa questão da quantidade de vezes, né? Muitas pessoas, foi a primeira vez que comprou no e-commerce agora na questão do início lá da pandemia em 2020, e eu sempre comento que eu sou a prova viva de que dá certo, é que eu comprei muita coisa, mobilei quase um apartamento comprando pela internet. E o principal problema que eu senti, que eu achei que poderia sentir, seria na logística, é o que a gente vai falar agora, chamar a Gabriela aqui. E Gabi, né, na área de logística, 2020 também foi um ano, né, que ele exigiu muitas adaptações por parte das transportadoras, né? O número de vendas ele cresceu e a demanda por entregas também, né? Porque a gente sabe que na medida que o e-commerce cresce, as transportadoras têm que acompanhar esse crescimento, né? Não dá para a gente falar, né, pessoal, em investimentos na área de e-commerce, na área de tecnologia, na área de plataformas, enfim, e de estoque, e não falar sobre o transporte, né? Que é tão importante quanto, né? E o jeito também, né, Gabriela, de entregar encomendas mudou, aquela coisa de sem contato físico, seguindo os protocolos, enfim, teve toda uma preocupação inicial ali. Em 2021, dá para dizer que já se tinha a receita desse novo jeito de trabalhar ou não? Oi, gente. Primeiro, Rafa, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente saiu de 2021 com essa receita meio pronta, ela foi sendo construída durante o ano. Acho que 2020 foi um grande desafio para as transportadoras, porque precisou de uma adaptação muito rápida, né? Foi um teste, assim, de repente as coisas mudaram, e como o Samuel já apontou, né? O hábito de consumo, ele mudou muito ao longo desses 2 anos,
E então precisou de muita adaptação, teve que sair muita inovação, novas formas de entrega, uma personalização, outros tipos de transporte que não são tão usuais. Quando as pessoas pensam em transportadora, vem sempre aquele caminhão padrão assim, né, na cabeça, e hoje em dia não é mais isso, é muito diferente. A gente tem N opções de formas de entrega para atender todo mundo, né? Então, acho que foi um período de grande adaptação, mas acho que as transportadoras saem de 2021 com muita maestria e entram agora em 2022 muito preparadas e com muitas cartas na manga para se adaptar com esse novo formato, com essas novas exigências dos clientes, porque muda também um pouco do que eles esperam do transporte nesse período. É verdade, assim, a gente nota que teve toda uma experiência agora em 2021 e lá em 2020. É engraçado, né, gente, que não tem como a gente falar de 2021, que foi nesse nosso último ano, sem falar de 2020, porque parece que a gente vem em 2021 cambaleando, assim, tentando entender o que tá acontecendo, adquirindo experiência, porque a pandemia realmente ela veio, né, e mudou muito o nosso hábito de consumo, mudou o nosso estilo de trabalhar, mudou praticamente a vida, né, de muitas pessoas. Claro, tem setores que não puderam parar, que não precisaram se adaptar, ou não precisaram ou não puderam, né? E em 2021 a gente observa que as coisas estão se normalizando, né? As coisas estão voltando como eram antes, mas a gente pode dizer, né, Gabriela, que elas estão voltando como eram antes, mas com adaptações, né? Então, se tem muito mais experiência, né? Se tem muito mais bagagem, e isso no quesito de logística para fazer de 2022 o ano da logística no e-commerce, né? Com toda certeza. Acho que mais do que voltando como era antes, elas estão voltando melhores e mais bem preparadas do que eram antes. Porque a logística passou por um período onde todo mundo via como uma consequência. E agora as pessoas entenderam que, na verdade, é essencial, né? Você precisa olhar para isso, faz parte de uma boa entrega, de uma boa experiência de venda, uma boa experiência de logística. Então, deixa de ser uma consequência e vira uma necessidade, vira uma parte ali desse processo de trabalho do e-commerce. Então, começa a ganhar uma atenção diferente. E acho que isso faz... As transportadoras também olham para o e-commerce agora de um jeito diferente, começam a entender que ali tem um grande público e trabalhar mais voltado para isso, porque é muito diferente você atender um cliente do e-commerce e um cliente do varejo, né? Para as transportadoras é diferente, são expectativas diferentes e requer uma adaptação que acho que elas estão entregando muito bem. Beleza. E Samuel, a gente falou sobre a questão do comportamento do consumidor, né, na nossa primeira fala, e a gente percebeu, né, que teve toda aí uma mudança e uma afinidade, né, com as compras online. E também agora esses tempos saiu em dezembro, agora que o varejo, né, o varejo físico, ele não tá tão bem assim, né, ele não tem performado tão bem. Você acha, assim, na sua opinião e na sua análise, assim, de e-commerce, que isso pode respingar para o online ou realmente é um hábito que ficou e que os consumidores do online são outros e não vão deixar toda essa crise financeira aí chegar, né, nesse setor? Acho que mais do que nunca, Rafa, é um momento de adaptação para o varejo, aquele varejo tradicional, né? Então, a gente vem fazendo isso ao longo desses mais de 20 anos, né, que eu acompanho o e-commerce aqui no Brasil. Você vê que algumas categorias elas avançaram mais rapidamente, moda, acessórios, por exemplo, eletro, linha branca, essas coisas andaram muito mais rápido no e-commerce do que alguns segmentos. A gente falou agora de supermercados, alimentos e bebidas que demoraram muito, né, para ter mudança. E a mudança veio muito mais do hábito do consumidor do que propriamente dos varejistas tradicionais. Se você perguntar para um supermercadista, ele vai falar, não tinha interesse nenhum em e-commerce, né? Mas com essa mudança no comportamento das pessoas, começa a fazer sentido ir. O que eu percebo assim de forma geral, né? As pessoas deixaram de comprar na loja física para comprar mais no e-commerce porque as experiências têm sido boas, né? Gosto muito da fala da Gabi, porque naturalmente, né, o transporte
né, a entrega, a facilitação, né, da entrega, o tracking, o acompanhamento, tudo isso colaborou para uma experiência. Né? Então isso foi transformando aquele medo que alguns consumidores tinham, né? E aí ele fez uma compra e percebeu que ok, funcionou, né? E de repente ele falou, agora eu vou testar uma compra rápida, quero testar uma compra que eu vou comprar de manhã para receber no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Funcionou. E de repente ele falou, não, agora eu vou testar essa aqui que é ultra rápida e que vai chegar em 1 hora, 2 horas na minha casa, né? A gente tem experiências em São Paulo em que tem super apps entregando em 20 minutos. Então, essas várias opções que foram introduzidas, né, no dia a dia de uma massa muito crítica de consumidores, faz com que ele repense algumas coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, né? A Gabi também está por aqui, então vai entender bem o que eu vou falar, e quem estiver escutando isso já deve ter visto que a 25 de março é sempre muito cheia. Em tempos de pandemia, se eu puder comprar um item da 25 de março, de uma loja que a pessoa estava acostumada a ir lá, né, com um frete razoável, eu começo a fazer a conta. Vale a pena ir até lá, pagar a gasolina está cara. Vale a pena pagar a Zona Azul se eu encontrar uma vaga ou pagar o estacionamento? Né? E o risco? Então, quando você coloca tudo isso, né, ali em cima da mesa, muito, muito provavelmente as pessoas vão comprar mais pelo e-commerce. Então, acho que isso é natural, né? E cada vez mais a gente vai ver. Então, assim, não é que aquele negócio vai sofrer, não, que na verdade ele está distribuindo entre os canais de uma forma mais equalitária, né, suas vendas. Então, talvez, em vez de ficar com a loja física sempre lotada, né, ele talvez esteja vendendo o mesmo volume de vendas, só que agora distribuído em mais um canal, que é o e-commerce. Se essa mesma empresa entender a possibilidade de outros canais, possivelmente ela tem um incremento de venda, é o que a gente tem visto, né? Eu falo sobre o Omnichannel aqui no Brasil desde 2013, né? Então, hoje eu já falo que é pendência, né? Naquela época eu dizia que era tendência, mas cada vez mais a gente percebe que as empresas que falam, né, com vários canais de negócio, a transação pode começar no canal e terminar em outro, né? Naturalmente isso se fortaleceu. Então, o que a gente viu assim de forma geral? Essa coisa de você retirar na loja cresceu. Então, em vez de eu ir na loja para comprar, para gastar lá, as pessoas ficavam 2 horas na loja e depois, na hora de ir para o caixa, queria ser atendido em 3 minutos. Né? E agora, mais do que nunca, o cara fala, não, vou resolver tudo em casa, demora às vezes dias para fechar o meu carrinho, mas eu quero retirar na loja, porque eu não quero esperar um dia para receber. Então, ele vai lá, coloca e vai retirar na loja. Né? Entregas rápidas e ultra rápidas, que já falei um pouquinho aqui, e tem outras frentes interessantes, como por exemplo live commerce, né, que ao longo de 2021 cresceu muito, muito, e que gera um nível de interação e engajamento que é muito parecido com o que as pessoas faziam na loja. Só que agora eu tenho um show, eu posso assistir um show no meio de tudo isso e ainda comprar e ainda sentir a alegria de concretizar a minha compra, que eventualmente posso receber na minha casa, se eu não quiser sair, eu posso ir na loja e retirar. Então, a junção de todas essas coisas realmente estão fazendo com que os consumidores repensem, tá certo? Então, não é que as lojas físicas vão morrer, não, nada disso, né? A gente vai usar as lojas físicas como uma parte importante da jornada do consumidor. Tem que fazer a mesma coisa com o e-commerce, tem que fazer a mesma coisa com a venda marketplace, tem que fazer a mesma coisa com live commerce, né? Você vai ter consumidores olhando para muitos canais distintos. Então, quanto mais canais eu tiver, melhor eu atendo a cada um desses consumidores. E, Samuel, muito do que tu falou agora vai servir de gancho para o nosso próximo episódio. Então, a gente fica então aqui o convite para no episódio que vem a gente continuar falando então com o Samuel Gonçalves, diretor de relacionamento do e-commerce Brasil, e com a Gabriela Bettini, gerente do SOL, suporte operacional e logística, aqui do Melhor Envio. Então, pessoal, no próximo episódio a gente vira a página e vai falar então sobre inovação, pegando muitas pinceladinhas que o Samuel deu e que a Gabriela também deu aqui nesse episódio. Até mais! E no próximo episódio do Melhor que Encomenda...
o cenário ele não foi positivo da pandemia de forma alguma, mas a gente ganhou muita inovação que vai ser positiva no longo prazo, não só nesse período, né? Tem a cadeia toda sendo impactada por tecnologias que estão sendo criadas. Então, acho que, de certa forma, é o ecossistema todo trabalhando para que as entregas sejam melhores, mais rápidas e com experiências ainda mais legais. Todas essas inovações, Locker, Fulfillment, etc., quem promove isso? Quem é o responsável por fazer isso crescer? São os grandes varejistas, os marketplaces? O consumidor, ele desempenha um papel impressionante, né, nessa equação, porque, de verdade, toda vez que a gente acha que chegou no limite, né, da velocidade de uma entrega, o consumidor fala assim, poxa, mas podia ser mais rápido.